Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Como é que vocês estão nessa quarentena aí? Seguinte, como a gente já finalizou as 3 aulas da apostila da parte Química 2, eu trouxe algumas questões, as questões que eu achei mais pertinentes, as questões que eu achei que tem um conteúdo melhor para trazer para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão de hoje é o exercício proposto da página 92, questão 10. Vamos lá. Um experimento quantitativo foi feito empregando-se uma bomba calorimétrica, que é um dispositivo calibrado para medidas de calor de reação. Em seu interior, colocou-se certa quantidade de um alcano, e sua reação de combustão completa liberou 555 kJ e 18 gramas de água. Sabendo que a entalpia de combustão desse hidrocarboneto é menos 2.220 kJ por mol. É correto afirmar que sua forma molecular é. Então vamos lá para a resolução, pessoal. Algumas coisas que eu achei pertinentes nessa questão. Primeiramente, o que é um alcano? Um alcano é um hidrocarboneto, ou seja, só tem carbono e hidrogênio. Por isso, hidrocarboneto. Só que o alcano é um tipo de hidrocarboneto que só possui ligações simples em sua estrutura. Consequentemente, a gente consegue definir a sua fórmula molecular, que vai ser CX H2X mais 2. Tudo bem? E ele diz que esse alcano vai entrar em uma combustão completa. O que é uma combustão completa? É quando uma substância entra em contato com o O2 e vai liberar CO2 e água. Só que é muito importante, pessoal, balancear essa equação química. Como é que eu balanceio essa equação química? A quantidade de carbono na substância vai ser a mesma quantidade de CO2 liberada. Tudo bem? E a quantidade de hidrogênio na substância vai ser a metade da quantidade de água liberada. Por que a metade? Porque eu já tenho um 2 bem aqui no hidrogênio da água. Então, eu preciso dividir a quantidade de hidrogênio que tem na substância. Tudo bem? Pessoal, o que é que a questão me fala? Ele fala que uma certa quantidade de alcano vai entrar em combustão e vai liberar 555 kJ de energia e 18 gramas de água. Perceba, quando eu coloco em combustão 1 mol desse alcano, eu consigo liberar 2.220 de energia. Então, a gente vai ter que fazer uma comparação, tá bom? Mas, primeiramente, eu tenho que transformar 18 gramas de água para mol. Como é que eu faço isso? A partir da massa molar. A massa molar da água eu tenho 2 hidrogênios, então fica 2 vezes 1. Como eu tenho um oxigênio, então fica 2 vezes 1 mais 1 vezes 16, ou seja, 18 gramas por mol. Consequentemente, se uma certa quantidade de alcano que entrou em combustão e liberou 18 gramas de água, ele liberou 1 mol de água. Logo, 555 kJ de energia é capaz de liberar 1 mol de água. 2.220 kJ de energia é capaz de liberar quanto de água? 2x mais 2 dividido por 2 de água. Fazendo toda a parte de cálculo, tá ok? Que vocês podem perceber aqui, a gente consegue encontrar que o x é igual a 3. Logo, a gente pega esse x e substitui na nossa fórmula. Fica C3 e H 2 vezes 3, que dá 6, com mais 2, 8. Então, fica C3H8. Tudo bem? Então, pessoal, nessa questão eu quero que vocês tirem o que é um alcano e como é sua fórmula molecular, o que é uma combustão completa e como balanceia. São as principais coisas que eu quero que você tire dessa questão. Tudo bem? Outra questão. Exercício de fixação, página 93. Questão 1. A entalpia de combustão do carbono a 25 graus Celsius é de 400 kJ por mol de carbono. Considerando 1 kg de estufa, um tipo de carvão mineral que contém somente 60% de carbono, em média, a energia liberada em kJ somente pela queima de carbono é de aproximadamente. Então, ele dá as alternativas e dá um dado muito importante, que é a massa molar do carbono. Então, vamos lá. Novamente, pessoal. O que é a combustão? É quando uma substância entra em contato com oxigênio e libera CO2 e água. Lucas, não tem água aqui nessa reação. É porque, pessoal, eu não tenho hidrogênio na minha substância. Então, só vou liberar CO2. Tudo bem? Aí, como é que a gente balanceia? A quantidade de carbono vai ser a quantidade de CO2 liberada. Como eu só tenho um carbono aqui, eu só vou liberar um CO2. E essa reação é capaz de liberar 400 kJ de energia.
Só que, o que é que ele vai fazer? Ele pegou 1 kg de tufa e queimou. Só que, na questão, ele diz que a tufa, em sua composição, tem 60% de carbono. Então, se ele for queimar 1 kg de tufa, consequentemente, ele vai queimar 600 gramas de carbono. Voltando para a reação, perceba que 1 mol libera 400 kJ de energia. Mas quanto é que é 1 mol? 12 gramas de carbono. Então, 12 gramas de carbono libera 400 kJ de energia. 600 gramas de carbono liberam X de energia. Tá aqui a parte de cálculo, então minha resposta é 20.000 kJ de energia. Ok? Tudo bem? Continuando. Próxima questão, exercício proposto, página 93, questão 1. Nas últimas décadas, o efeito estufa tem se intensificado de maneira preocupante, sendo esse efeito muitas vezes atribuído à intensa liberação de CO2 durante a queima de combustíveis fósseis para a geração de energia. O quadro traz as entalpias de combustão a 25 graus Celsius, do metano, do butano e do octano. Percebam, ele dá uma tabela em que ele fornece o composto, metano, butano, octano, a forma molecular de cada substância, a massa molar e a quantidade de energia, e a quantidade de energia liberada por mol de cada substância. Então, continuando a questão. À medida que aumenta a consciência sobre os impactos ambientais relacionados ao uso da energia, cresce a importância de se criar políticas de incentivo ao uso de combustíveis mais eficientes. Nesse sentido, considerando-se que o metano, o butano e o octano sejam representativos do gás natural, gás liquefeito petróleo e da gasolina, respectivamente. Então, a partir dos dados fornecidos, é possível concluir que, do ponto de vista da quantidade de calor obtido por mol de CO2 gerado, a ordem crescente desses três combustíveis é, pessoal, cuidado na pergunta da questão. A questão não pergunta quem é que vai liberar mais energia. Ele pergunta possível concluir que, do ponto de vista da quantidade de calor obtido por mol de CO2 gerado, então eu tenho que pegar aquela substância que libera mais quantidade de carbonos, ou mais quantidade de energia por quantidade de carbono. A gente viu nas questões anteriores que a quantidade de carbono na substância vai ser a quantidade de CO2 liberada. Então, o metano tem 1 carbono, então ele vai liberar 1 mol de CO2. O butano tem 4 carbonos, então ele vai liberar 4 mols de CO2. E o octano tem 8 carbonos, então ele vai liberar 8 mols de CO2. Então, vamos lá para a resolução. Novamente, eu trouxe aqui a combustão completa, certo? Em que a quantidade de CO2 liberado vai ser igual à quantidade de carbonos que eu tenho na substância. Então, logo, o metano, que é representativo do gás natural, possui 1 carbono, produzirá 1 mol de CO2. O butano, que é representativo do gás liquefeito do petróleo, possui 4 carbonos, então produzirá 4 mols de CO2. E o octano possui 8 carbonos, então produzirá 8 CO2. A pergunta dele é a quantidade de energia liberada por mol de CO2. O metano liberava 890 kJ de energia, só que ele liberava só um CO2. Então, a relação energia por mol de CO2 é 890. O butano liberava 2.878 de energia, só que também liberava 4 mol de CO2. Então, a relação energia por mol de CO2 é 719,5. E o octano liberava 5.471 de energia, só que liberava 8 mols de CO2. E a relação energia por mol de CO2 é 683. Então, quem libera mais energia por mol de CO2 é o metano. Ok? Então, prestem bem atenção nas perguntas que o Enem traz. Às vezes é alguma pegadinha que está escondida. Não é aquele que libera mais energia, e sim aquele que libera mais energia por mol de CO2. Então, a nossa resposta é a letra A. Quarta questão. Exercício proposto, página 95, questão 9. No que tange a tecnologia de combustíveis alternativos, muitos especialistas em energia acreditam que os álcoois vão crescer em importância em um futuro próximo. Realmente, álcoois como metanol e etanol têm encontrado alguns nichos para o uso doméstico, como combustíveis, há muitas décadas. E, recentemente, vem obtendo uma aceitação cada vez maior
como aditivos ou mesmo como substitutos para a gasolina em veículos. Algumas das propriedades físicas desses combustíveis são mostradas no quadro seguinte. Então, pessoal, ele traz outra tabela, tá bom? Mostrando o metanol, a sua densidade e o seu calor de combustão, e o etanol, a sua densidade e seu calor de combustão. Considere que, em pequenos volumes, o custo de produção de ambos os álcools seja o mesmo. Dessa forma, do ponto de vista econômico, é mais vantajoso utilizar. Pessoal, percebam a diferença das perguntas. Questão passada, ele pedia uma relação entre quantidade de energia e mol de CO2. Agora aqui, ele pede uma relação de energia por litro de combustível. Por isso que ele dá a densidade. Ele ajudou a gente porque ele botou a densidade igual. Então, vamos lá para a resolução. Eu calculei as massas molares das duas substâncias, o metanol e o etanol. Então, o metanol tem 32 gramas por mol e o etanol tem 46 gramas por mol. Então, eu tenho que transformar a quantidade de litros que ele quer, porque nas alternativas ele pede a quantidade de energia liberadas por litro de combustível. Por isso que eu optei que pegar a densidade. Então, tanto para o metanol e para o etanol, que os dois têm a mesma densidade, 0,79 gramas está para 1 ml. Só que eu quero saber a quantidade de gramas que eu tenho em 1 litro, ou seja, 1000 ml, que vai ser 790 gramas. Só que eu tenho que pegar esses 790 gramas e transformar para mol. Aí eu peguei. Na parte do metanol, 32 gramas está para 1 mol. 790 gramas está para X. Consequentemente, o X vai ser 24,6 mol de metanol. Agora, o etanol vai ser 46 gramas por mol e 790 gramas está para X. Logo, X vai ser 17,17 mol de etanol. Ok? Tudo bem. Para que eu fiz isso? Porque ele pede a relação de litros de combustíveis por energia. Então, eu peguei 1 litro dos dois combustíveis e transformei todos para mol, para que eu possa fazer uma relação de mol por energia. Isso facilita muito meu cálculo. Então, voltando para a questão, o metanol libera 726 kJ por mol, só que eu quero saber quanto ele vai liberar tendo 24,6 mol. Lucas, por que 24,6 mol? 24,6 mol representa 1 litro da substância metanol, de acordo com os nossos cálculos. Fazendo os cálculos, ele vai liberar 17,8 megajoules de energia. Já o etanol, ele tem capacidade, de acordo com a tabela, de liberar 1.367 quilojoules por mol de combustível. Só que eu quero saber quantos de energia ele vai liberar tendo 17,17 mol. Lucas, por que 17,17 mol? Porque isso representa a quantidade de mol em 1 litro de combustível do etanol. Logo, o X vai ser 23,4. Então, percebam, quando eu utilizo 1 litro do metanol, eu libero 17,8. Agora, quando eu queimo 1 litro do etanol, eu libero 23,4 megajoules de energia. Consequentemente, é mais vantajoso utilizar o litro do etanol. É isso que a alternativa D nos traz. Leiam aí comigo. Ó. O etanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 23,5 megajoules de energia por litro de combustível queimado. Ok? Pessoal, prestem atenção nas perguntas. Na questão passada, ele perguntou a quantidade de energia por mol de CO2. Essa questão, ele pergunta a quantidade de energia pela quantidade de litros. Ele quer a quantidade de energia liberadas por litro de combustível queimado. Então, vou repetir a questão. Primeiramente, a gente tem que saber quantas gramas tem em 1 litro de cada combustível. Pelo bem da resolução da questão, a questão nos traz que os dois têm a mesma densidade. Logo, 1 litro de cada combustível vai ter 790 gramas. Só que eu preciso transformar essas 790 gramas para mol. Por quê? Para eu fazer a relação energia-mol. Tudo bem? Aí no final a gente vê que é mais vantajoso. E a gente viu que 1 litro de metanol libera 17,8 megajoule. E 1 litro de etanol libera 23,4. Logo, é mais vantajoso utilizar o etanol porque libera mais energia por litro de combustível.
tá ok? Última questão da noite, não está na apostila, é uma questão do Enem de 2016, que fala sobre lei de Hess. Tudo bem? Ó, não precisa nem ler esse texto todo, tá bom? Mas eu vou ler por desencargo de consciência. O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno, catalisado por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a equação química. Aqui é a equação química. E ele dá mais duas equações químicas para sabermos a diferença de entalpia dessa aqui. Tudo bem? Então, a gente utiliza a lei de Hess. Aí, vamos lá. Essa é a equação que ele pede, tá bom? Só que ele dá duas equações para a gente chegar até a primeira. Vamos lá. Percebam que esse elemento aqui só está nessa equação química. Só que aqui eu tenho 3 e aqui eu não tenho. Então, eu tenho que pegar essa equação química e multiplicar todo mundo por 3. Lembrem da aula passada que se eu multiplicar a equação por 3, o meu ΔH também vai ser multiplicado por 3. Tá bom? Então, e aqui, ó, percebam que esse cara está nos produtos. E nessa equação ele está nos reagentes. Então, eu tenho que inverter a equação química para que esse passe para os produtos. Opa, desculpa. Se eu inverto a equação química, eu tenho que inverter o sinal do ΔH. Então, logo, o ΔH dessa equação química vai ser 3 vezes menos 310. Por quê? Porque eu multipliquei a primeira equação por 3. Logo, o ΔH também será multiplicado por 3. E mais 780. Por que mais 780? Porque na segunda equação, eu inverti a equação toda. Logo, eu tenho que mudar o sinal do ΔH, que vai ficar mais 780. Logo, o ΔH da reação inicial é menos 150. Pessoal, eu sei que não é fácil esse tempo, certo? De fazer questão pela internet é um pouco complicado, mas eu estou tentando me adaptar, tá certo? Mas qualquer dúvida, fale comigo pelos grupos, ou então no privado do WhatsApp, tá ok? Um beijo, um abraço, espero que todos estejam bem.